Bom dia. Um dia frio aqui no Rio Grande do Sul, um dia com bastante sol, mas com temperaturas baixas. Hoje vamos falar, nessa aula, sobre a educação no segundo reinado, né? A educação como prática política, formação e renovação de repertórios pedagógicos no segundo reinado, onde o autor dessa tese de doutoramento, Carlos Eduardo Dias de Souza, ele aborda três instituições desse período, três instituições educacionais. O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o Ginásio Baiano, em Salvador, e o Colégio Culto à Ciência, em Campinas. Tá? O segundo reinado ele teve início quando Dom Pedro I abdica do poder e parte para Portugal, deixando seu filho, Pedro I, como imperador aos 5 anos de idade. Tá? Ele se tornou imperador, mas com um grupo de pessoas como regentes, ou seja, que pela idade, pouca idade, ele não teria condições nenhuma de governar. Então, essa regência foi feita no seu período dos 5 anos em diante, né, até ele conquistar a maioria. Dom Pedro II, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1825, então ele assume o poder em 1830. Tá? Ele é o filho mais novo do imperador Dom Pedro I do Brasil e da imperatriz Maria Leopoldina, é o filho que sobreviveu, né? Porque era muito comum na época os filhos falecerem antes dos 5 anos de idade. E até depois, mas poderiam falecer no parto ou durante a infância, enfim, era muito comum. Tá? Bom, ele governou o Brasil por 58 anos, então foi o mais longevo, né, governante brasileiro, e ele faleceu exilado em Paris em 1891, tá? Pouco tempo depois de ser exilado, então, com a proclamação da República em 1889. Sob o seu reinado, o Brasil saiu vencedor de algumas contendas, né, regionais, como a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a mais famosa delas, a Guerra do Paraguai. Internamente também, nesse período, ocorreram algumas revoltas muito importantes, né, que são importantes sempre destacar, assim, até pelo contexto histórico. A revolta Farrapa, ou Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a revolta dos Malês e a Sabinada, na Bahia, a Balaiada, no Maranhão, e a revolta Praieira, em Pernambuco. Tá? Então, todas essas revoltas, elas foram encerradas, né? Umas com negociações, outras com maior força militar e violência por parte do governo imperial. Nesse período também, o Brasil viu o fim do tráfico negreiro, em 1850, tá? Que deu início a uma série de leis posteriores, culminando com a abolição da escravatura em 1888, né? O que custaria a coroa a Dom Pedro II no ano seguinte, com a proclamação da República em 1889. E aí ele foi exilado e, como eu disse, faleceu em 1891. Bom, no campo educacional, as décadas de 1850, 1860, elas são importantes porque elas viram se consolidar estruturas políticas que permitiram a Dom Pedro II utilizar o seu status de chefe político, chefe da nação, com questões relativas ao cultivo do espírito. Né? O Dom Pedro II ele era um entusiasta da ciência, ele viajou o mundo, ele frequentou países, conheceu
inventores, né? Ele visitou exposições universais na Europa, ele visitou os Estados Unidos, então, de forma a conhecer as inovações tecnológicas que estavam ocorrendo nesse período. O texto ele procura refletir sobre os tipos de formação intelectual e política propostas e desejadas para os cidadãos daquela sociedade. Claro que a gente fala numa questão de cidadania, é a cidadania daqueles que participam ativamente da vida social e política brasileira. Então, não é uma cidadania plena, não, a cidadania não é para todos. Né? Não são todos as pessoas, os brasileiros, os habitantes, que participam dessa cidadania. Né? Diferente de hoje, em que se tem uma participação, um acesso à participação, em termos de educação, em termos de política, de uma forma muito mais ampla e geral, para toda a população, independente de sua classe econômica. O texto ele analisa o modo pelo qual o processo de socialização escolar primária se imbrica com a política a partir da esfera da educação secundária durante, então, o Segundo Reinado no Brasil. Tá? O autor vai trabalhar com a formação escolar dos cursos secundários no Segundo Reinado, como essa formação pôs os jovens em contato com aquilo que ele chama de repertórios pedagógicos, que, organizados pelo Estado Imperial ou por educadores de destaque, forneceram ferramentas para reiterar ou questionar a ordem social vigente. O que são esses repertórios pedagógicos? Aquilo que as pessoas que estão acessando a educação, elas podem fazer uso. Tá? Aulas, determinados docentes, livros, né, uma biblioteca, debates, os próprios colegas, argumentações. Né? Então, esse acesso, ele é o acesso a esses chamados bens culturais, né? Aquilo que forma a concepção educacional do aluno. Tá? Ele diz que as instituições de ensino secundário existentes durante esse período não tinham como um objetivo final uma formação geral para todos. Essas instituições sequer abriam brechas para as camadas inferiores da sociedade. Né? Então, tu tem uma concepção muito elitista em termos de educação. Tá? Não há, assim, grandes possibilidades de romper essas barreiras educacionais. Os colégios existentes eram, na maioria, internatos pagos. Né? Internatos é aquela instituição que abriga o jovem durante toda uma estadia. Né? Normalmente, o jovem retorna para sua residência somente nos períodos de férias. Então, ele fica internado, né, nesse local educacional, nesse ambiente educacional. Então, lá é a vida dele. Tá? E eles eram pagos, então não são instituições gratuitas. Esses jovens é que eles vão ser formados, né, para o mundo político, e isso excluía os de menor poder aquisitivo. Muitos currículos dessas instituições elencavam novas questões da época, como a ciência como mote. Né? Então, essas transformações científicas que estavam ocorrendo pelo mundo, elas eram, de certa forma, abrigadas nessas instituições. Tá? Então, há uma grande diferença no período
anterior, da concepção somente teórica, vamos chamar assim, da educação. Tá? Claro que com as suas nuances. Bom, ele vai questionar algumas coisas, como qual a lógica que presidia a organização didático-curricular das instituições ditas exemplares. Quais eram seus projetos educacionais? Quais eram os projetos educacionais dessas instituições? Tá? Então, esse é um mote da tese dele. De que forma essas inovações e transformações no conceito de educação, que que sofriam consequências dessa ciência, né, que estava revolucionando o mundo, de que forma essas inovações se difundiam entre os alunos, né? Umas com mais vigor, outras com uma menor receptividade, né? Muitos, inclusive, assim, com um certo ceticismo, né? Assim, de não acreditar nessas mudanças. Tá? Quais os vínculos existentes entre os projetos educacionais e a ação política no contexto de crise política do Império? Então, como esse pensamento que era gestado nessas instituições, eles acabavam a influenciar nos rumos políticos da nação. Né? 3 instituições, uma no Rio de Janeiro, sede do governo imperial, outra em Salvador, que era a primeira capital do Brasil, uma cidade com forte influência política nacional, e a outra em Campinas, né, que é no estado de São Paulo, que já estava, vamos dizer assim, com um grande crescimento devido aos cafeicultores. Tá? Existia um diálogo, diz o autor, entre a instituição escolar e a sociedade, mas também havia lógicas próprias, construídas a partir dessas relações desenvolvidas no espaço escolar. A cultura escolar predominante possibilitava identificar estilos de socialização escolar específicos. Né? Então, ele vai trabalhar com essa questão de que não há um pensamento único vindo de cima, lá do governo imperial, para essas 3 instituições. Né? Elas têm características próprias, tá? Embora muitos objetivos em comum, mas com várias diferenças importantes. Tá? Bom, eram fortes os usos políticos feitos da cultura da época pelos agentes envolvidos no processo de socialização escolar. Havia fortes debates com o uso de argumentos sobre a formação e a socialização escolar. E uma coisa muito importante disso era que os professores, muitos deles eram detentores de cargos políticos de destaque, e por isso desempenhavam um papel importante na modernização do país. Né? Então, aquele professor, aquele docente do ensino secundário, ele não se restringia à sua cátedra, ele também era um forte influenciador nos rumos que a sua localidade adotava. Né? Daí, quem sabe, esse papel que até hoje se tem, né, de uma certa áurea entre aqueles que adotam a docência como profissão, né? O professor, o intelectual, aquele que a sociedade escuta, aquele que a sociedade deve ter um respeito. Né? Então, por quê? Porque ele é um influenciador dos jovens. Né? Então, essa áurea ainda é existente. Tá? Em 2 momentos, grupos distintos disputaram o controle político e moral da sociedade, diz o autor. No início e no fim dos 58 anos em que Dom Pedro ficou no poder. No início,
com a regência, tá? E, no fim, principalmente a partir de 1870 em diante, tá? Onde justamente essas gerações que se formaram nessas escolas secundárias, né, com essas características de absorção dos conhecimentos científicos que o mundo ia tendo, tá? E que, posteriormente, ao ensino secundário foram para cursos superiores, em determinado tempo, né? Entram na sociedade, atuam na sociedade e começam a trazer essas ideias novas, né? Aí, o ideal do progresso, né, que até hoje tem na bandeira brasileira ordem e progresso, um ideal positivista, né? Então, o ideal do progresso era comum entre monarquistas reformistas e republicanos radicais. Ambos tinham uma tendência de modernização da sociedade. Eles enxergavam outros países, Estados Unidos, enxergavam a Europa e diziam, bom, eles estão se modernizando, as leis estão sendo modernizadas, né? A indústria não é só a agricultura, não é só a extração das coisas da terra, né? Então, esse mundo está mudando, as inovações tecnológicas estão melhorando a qualidade de vida dessas populações. Então, absorve também para o Brasil, mas sempre pensando como isso é um caminho longo até se consolidar em terras brasileiras. Para a geração de 1870 em diante, a educação foi tomada como questão central para que se resolvessem os problemas na nação. Até hoje, a gente tem um mote, né? A gente acredita que a educação é que vai mudar o país. Tá? Então, como isso não é algo novo, né? Vejam vocês, de 1870 em diante, essa concepção da educação como uma ferramenta possível de mudar a sociedade. Tá? Bom, o autor ele fala em conflitos em torno de modelos distintos de sociedade que estruturou padrões distintos de escolarização. Né? Então, como a sociedade também, Rio de Janeiro, Salvador, Campinas, né, acabaria também adotando padrões de escolarização com algumas diferenciações. Ele fala da existência de dissidências entre elites locais, entre essas elites dessas regiões, quanto à direção moral e setores da sociedade brasileira. Por quê? Porque essas elites elas tinham uma certa influência no poder central, elas eram, de certa forma, representadas, e isso era visível, né, dessas diferenças. Os grupos regionais, então, eles tinham interesse e valores distintos, e eles entrariam em conflito pelo controle moral da sociedade imperial. Bom, aí então os 3 projetos modelares de educandários, que apontavam em direções diferentes. O primeiro, o Colégio Pedro II, né, em que é uma reprodução da nata da elite imperial, primeira instituição secundária a organizar um currículo pensado em níveis, anos de ensino, com ênfase humanista. Inaugurador de métodos e técnicas de ensino e de onde partiram os principais compêndios e livros escolares. Então, quase que um irradiador do conhecimento brasileiro. Tá? Então, o Colégio Dom Pedro II, talvez seja a instituição secundária mais importante deste período. As outras 2 instituições, o Ginásio Baiano, que inaugurou novos métodos pedagógicos trazidos da Europa e dos Estados Unidos, adaptando às particularidades locais. Um ensino que deveria considerar a criança, né, o jovem, como alvo e agente principal do processo de aprendizagem. Né? Uma escola
que formaria bons cidadãos, tá? Cidadãos decentes, né? Cidadãos dignos, aptos a participar da vida social. E o Colégio Culto à Ciência, de Campinas, São Paulo, era um forte reduto maçom e republicano, né? Então, portanto, maçom com uma ligação com o poder imperial, mas republicano, né? Vendo todas essas revoltas, vamos dizer assim, que estavam ocorrendo no mundo contra os poderes imperiais. Tá? Ele tinha, então, uma educação positivista, com forte vínculos com grupos em ascensão econômica da região do Oeste Paulista, basicamente cafeicultores. Ele promoveu a inclusão das disciplinas de ciências naturais no currículo escolar pela sua prática. E essa é uma diferença bem interessante, tá? Que nessa época a ciência se fazia muito mais pela teoria, pelos livros de alguns que iam fazer trabalhos de campo, mas aqueles que estudavam não faziam trabalho de campo. E aí este colégio, ele procura fazer essa inversão, não aprender pela teoria, mas aprender pela prática. Tá? Então, esse é um diferencial muito importante. Tá? E o currículo tinha matérias que acabavam não sendo as matérias utilizadas para seleção em academias superiores. Mas vejam como é importante, né? Então, eles faziam investimento de tempo para esses jovens que não era uma formação exclusiva para o acesso ao ensino superior. Né? Então, eles trabalhavam outras questões, não que não trabalhassem as matérias para ensino superior, mas a ênfase não era essa. Tá? O autor fala em processos de socialização escolar e gestação de culturas escolares peculiares, engendradas em cada uma das três instituições. Fala em agendas educacionais, interpretações de diretores e professores sobre o contexto, o grau de improvisação e a adaptação de princípios abstratos a realidades locais específicas, ou seja, trazer aquele conhecimento, muitas vezes teórico, que estava sendo trabalhado em âmbito internacional para a realidade local. Né? Então, como essa adaptação ela vinha sendo feita. Tá? Variações locais que promoviam questionamentos e problematizações dos padrões educacionais produzidos no centro político como nacionais. Então, se por um lado o Colégio Dom Pedro o Colégio Dom Pedro II, ele irradiava esse conhecimento, né? Como esses outros colégios, tá? O Baiano e o Culto à Ciência de Campinas, eles problematizavam esse conhecimento, trazendo outras questões, né, para serem estudadas e como isso fazia com que promovessem rupturas, vamos dizer assim, no conhecimento vigente. E a ciência basicamente é isso, né? A ciência ela promove rupturas naquilo que se acredita verdadeiro em determinado tempo. Né? Bom, em suma, embora as instituições educacionais representassem a permanência do poder vigente, elas contribuíram fortemente para a mudança política brasileira. Essa geração, como dito, a partir de 1870, ela é uma das grandes promotoras do fim da monarquia e do início da República. Daí sua importância em estudar e a sua importância em conhecer melhor os aspectos dessas instituições. Por hoje é só. Muito obrigado. Bom dia.